Combinado, né? Ah, bora. Let's go, gente. O Malamar explica tudo sobre Legend Z. Ozempic, o Mecha Malamar... Tirando, claro, o Ozempic, o Mecha Malamar, ele me traz algumas dúvidas sobre a ideia do jogo Pokémon Legend ZA. Eu tenho algumas ideias sobre o planejamento dele que o anúncio dessa Mega pode estar querendo dizer pra gente. YouTube? A presença do Mega Malamar pode implicar algumas coisinhas. Nessa franquia, desde Pokémon Black e White, os Pokémon têm tido mais relações diretas com personagens. Vários Pokémon vocês atrelam diretamente a certas pessoas na franquia. Para exemplificar alguns de próprio XY, Pyroar, ele é claramente representado pelo Lysander. YouTube? What the f... Gardevoir com a Dianta. Eu falo disso porque o Malamar, ele é bem lembrado por ser um Pokémon do Xerosec, Xiroxique, um dos poucos que usam esse Pokémon na história dos jogos originais em Kalos. Mas vamos falar primeiro do Pokémon. O Mega Malamar ele tem uma temática de vilão. O fofo Inkay, ao inverter tudo, ao evoluir de cabeça para baixo, tudo vira. E ele, um vilão maligno agora, quer dominar o mundo. Tema esse que foi abordado até no anime, aparentemente. Porque eu não vejo anime, mas muita gente comentou isso várias vezes. Então eu vou referenciar aqui. Então se eu tô errado, é culpa de vocês. Mas isso, essa questão da sua vontade de dominar o mundo, é referenciado pelo seu tipo sombrio. Enquanto a sua tipagem psíquica sobre o seu cérebro imenso e suas habilidades hipnóticas. Coisas essas que tamanho dessa cabeça. Toda Mega até agora, ela tem aumentado os poderes de um Pokémon. O Dragonite, ele aumenta seus poderes voadores, fazendo asas extras, fazendo uma alusão dessa transformação de Dragonair a Dragonite finalmente chegando aos poderes de vento. O Victreebel, o corpo dele cresce porque ele não aguenta mais tanto veneno que é produzido pelo Pokémon. Sendo que o ponto principal é ser uma planta que usa um pouco de veneno para chamar a atenção dos oponentes, chamar a atenção das suas presas. Hawlucha, ele fica maior e mais forte, focando no lado lutador dele ainda mais que tudo que aconteceu com ele foi num ringue de luta. E aqui, bom, o Pokémon ele foca no lado psíquico. Não só eles aumentam os poderes hipnóticos, sendo essa grande parte do tema visual do Pokémon e das gameplays mostradas, essa inclusive que são referenciadas desde o começo na Dex do próprio Pokémon em XY, dizendo que ele tem os melhores poderes hipnóticos de qualquer Pokémon, os forçando a fazer o que esse Pokémon quiser. O Pokémon ainda também teve o aumento do seu cérebro. Mais que o Mewtwo? Esse que é representado pelos seus tentáculos. Caralho, eu pensei que era o cabelo. O Inkay de virar e inverter, é o Malamar, cérebro. na verdade, é uma lula invertida, onde a cabeça é a parte que está entre os tentáculos e os braços estão no que seria a cabeça da lula. Com isso, a lula aqui está com o cérebro sendo representado pelas pernas da lula, que no caso aqui na Mega Evolução ficam todos embaraçados, juntas, que inclusive formam visualmente um cérebro, enquanto o que são seus braços aqui que fazem essa hipnose são na verdade parte da cabeça da lula, mas não do Pokémon. Tá tudo ao contrário. Além disso, a sua cabeça aqui, que são as pernas, estão fluindo coloridamente que nem uma LED gamer, mudando de cores passando pelo arco-íris. Isso é também usado pelas cores da Mega Evolução, então é uma referência sobre esse poder fluindo por dentro do Pokémon. Mas o mais interessante são nas suas cores hipnóticas, que podem ser quaisquer cores, não importa muito, mas eles escolheram logo verde e rosa. E, não é por causa de Cosmo e Wanda, embora seja mais importante. Essa foi feita, as cores foram escolhidas justamente verde e rosa para simbolizar todos os anos de roubo e manipulação de resultados na votação para escolher o campeão do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, porque a Mangueira ganhou muita coisa injusta. Mas porque essas duas cores são as cores do Zygarde e da Diancie. Os dois Pokémon que provavelmente vão ser importantes na trama do jogo. Um pela Mega Evolução e outro pela Mega Evolução. Qual eu acho que não importa muito. Mas falando dessa parte, eu mencionei mais cedo do Xerosec e de como personagens têm atrelado a eles certos Pokémon. Até aí eu acho que ninguém discorda muito disso. Pokémon geralmente tem feito isso. Mas eu falo disso pra especular um pouquinho sobre a ideia do que eu tenho para o plot desse jogo.
Eu mencionei do Zero Zik exatamente porque eu imagino uma especulação pra história. Eu vou deixar isso por último no vídeo mesmo, porque vai que você não quer saber uma ideia de plot e de quais mega evoluções que eu acho que vão existir nos jogos baseado nisso. A gente explicou já o Malamar, é hipnótico, cérebro grande. Ele literalmente, visualmente, é um vilão Disney. Ombro largo, pontudo, cérebro gigante, cara de mal. Não é muito complexo. Mas sobre a história, pode ser que alguns de vocês não queiram saber, vai que vocês não querem nem ter ideia de especulações, porque vocês querem saber o menos possível. Mesmo que seja especulação de um Zé Ninguém, que no caso sou eu, pode ser que vocês não queiram saber. Então aqui é o ponto de ruptura. Mas o fato do Zero Zik ser o treinador principal desse Pokémon na história de XY me faz pensar que esse plot dele tem alguma conexão aqui. Não porque o sacrifício de um Pokémon se acredita necessário para a criação da sua Mega Pedra. O que implicaria que o Pokémon do Zero Zik morreu na história de Zero Ascend em XY. Tipo, pra poder ter as Mega Evoluções de agora, faz sentido ter morrido lá atrás. Mas eu não acho que seja por isso. Eu acho que é porque ele pode estar vivo, o personagem Zero Zik e o seu Malamar, que no caso Mega evoluiu. A gente não sabe como as Megas vão surgir nessa história aqui. Embora o tiro da arma final que aconteceu em XY e Geosend possa explicar tudo. Mas não é sobre isso. Se ele tá vivo e o Mega Malamar é o seu Pokémon principal, esse Mega foi criado porque ele seria o Pokémon principal desse personagem na história dos jogos, essa hipnose dele, essa capacidade hipnótica dele, pode ser parte do plot principal envolvendo ele e a Mabel, que é a única personagem da Team Flare que apareceu nos trailers até agora. Só que, no caso, ao invés do esperado dessa vilã, ela na verdade é aparentemente a diretora do laboratório de pesquisa. Aparentemente ela é do bem. Ela pode genuinamente pensar que isso é o certo, mas pode ser exatamente o que o Mega Malamar fez junto do Zero Zik para continuar o seu plano maligno. Faz Ele sentido. hipnotizou ela, mudando tudo que ela pensa ser certo ou errado. Esses poderes que agora na sua Mega são capazes, sendo explicados isso pela própria Pokémon Company no site deles. Eles fazem questão de deixar claro com você, tanto na historinha que foi contada no teaser, quanto no próprio site. Ele pode mudar o seu passado na sua cabeça. Com isso aqui, faria com que o Zero Zik tá fazendo isso por enquanto, para poder ela se distrair, mas conseguir cumprir a sua missão. E que no final era tudo um plano maligno. Em algum momento ela acorda da hipnose, percebe que ela tá muito mais feliz fazendo isso agora e o bem vence. É Pokémon, né? Não dá pra esperar muita coisa. Mas isso é só uma especulação boba, que se baseia no Pokémon principal do Zero Zik por ser o Pokémon principal dele. Por isso que ele teria uma Mega. Com isso, eu quero até fazer um quick round aqui e adivinhar algumas coisas. E se outras Megas são de Pokémon de personagens que a gente conhece? Eu vou falar de alguns personagens de XY e de PLZA. A Mabel, ela tem um Houndoom também, que já tem Mega Evolução, então não precisamos de um Mega Houndoom. Mas ela também tem um Weavile, que é o Pokémon principal dela, que pode ganhar uma Mega. Entre outros ADMs do próprio Team Flare, a Aliana tem um Mightyena e um Druddigon, Brioni tem um Liepard e um Bisharp, Celosia tem uma Manectric e um Drapion, Manectric e Houndoom já tem Mega Evolução, e são os dois Pokémon usados por dois das ADM. Então, Liepard e Mightyena podem ganhar Mega. Faz sentido. Embora não seja um Pokémon principal de cada um dessas quatro. Mas, tudo bem. Mas um Mightyena Mega, qual graça que teria, cara? Eu não sei se você notou. Todo mundo aqui que eu falei agora tem um Pokémon gato. Então, Pyroar, que é um dos Pokémon que é ainda mais relacionado ao próprio líder, o Lysander, ganhar a sua Mega, e cada uma ter uma Mega, um Liepard, Manectric, Mightyena, Houndoom e Pyroar, faria sentido como um grupo. Faz muito sentido. Mas não sei. Até porque já vamos falar da Malva também, que assim, Dianta já tem a Mega, então sobra aos membros da Elite dos 4, cada um ganhar a sua própria Mega. Ela tem um Talonflame, e aí os outros têm o Barbaraca, o Aegislash e o Noivern como seus Pokémon principal, seus Pokémon chave. Pode ser que se algum desses tenha Mega, é porque um desses personagens possa aparecer na história. Mas eu acho que só para na Elite dos 4. Olhando pro líder de ginásio, eu acho meio difícil, já que logo o segundo, o Grant daria Mega pra um fóssil só. O que cria a estranheza de só um dos dois Megas daquela região ganhar uma Mega, sendo que até agora só o Aerodactyl ganhou. Então eu acho meio difícil os líderes de ginásio principalmente. Mas dá pra olhar pra pessoas próximas aos líderes. A Alexa é a fotógrafa que é a irmã da Viola, ela tem um Heliodis, que pode ser que ele ganhe. Ainda mais ela sendo um personagem com a profissão igual a Perrin, que é descendente de um personagem de um outro Legends.
Pode ser que aqui eles tenham essa desculpa e tanto faz, nada disso importa. Aproveitando, a Bonnie, ela tinha um Dedenne, né? Então pode ser que Dedenne. Dexil e Sina são dois personagens importantezinhos pra história de XY e Sun Moon na parte do Zygat, então pode ser que eles reapareçam. Eles tinham o Espion e o Gleison respectivamente, mas eu imagino que Evolutions não vão ganhar megas. Meu Deus, essa tela branca. Mas como o Dexil já tem uma mega Lakazan, eu acho que não teria relação. No máximo, fazendo com que a Sina tenha a mega dela, que seria Jinx, provavelmente. Ela tem um Smoochum em Ultração ou uma Jinx mega me interessa. Para pessoas próximas da gente, tanto em XY quanto em Legends EA, porque tem um personagem que é amigo dos dois, né? Os nossos rivais aqui tem Meowstic, os outros dois tem Staryu e Scraggy, pode ser que as suas evoluções ganham mega evoluções, assim como o Azer, que XY e do Legends, ele é amigo de todos os protagonistas. Então pode ser que a Floette ganhe uma mega evolução, que eu não duvido de ter mega, porque essa ideia de que Pokémon não compra... Deus do céu, mil perdões. É amigo de... Pra que animar o cu do Zygarde de formato cachorro? Por que Pokémon Company? Por que se preocupar em animar isso? Ai, Morena, detalhe. Aumenta o realismo. Tem certas coisas que não são necessárias. Não precisa. Não precisa. Então pode ser que a Floette ganhe uma mega evolução, que eu não duvido de ter mega, porque essa ideia de que Pokémon não completamente evoluído não poder ganhar mega é uma regra inventada na cabeça das pessoas. O Pikachu tem uma Dynamax, e se não fosse... Vocês entenderam? Além de que tem uma mega que a gente já sabe, quer dizer, que eu que não vejo vazamento já sei, por causa do Teralick, que lá eles deixaram vazar que queriam fazer aquela mega. Inclusive, esse vídeo que eu comento disso, tá aí na tela agora, é só clicar pra ver. Deve ser muito mais engraçado assistir eles já sabendo de coisas sobre o jogo. Então, tem aí opções de vídeo pra ver. Cara, só pra encerrar aqui, gente. O Matt já falou qual é o mega favorito dele, né? Que é o Victreebel. É o meu também. Qual é o de vocês? Deixa essa pergunta mais pro pessoal do YouTube, né? Porque nem todo mundo aqui do chat acompanha Pokémon de perto. Eu não acompanho tão de perto assim. Mas, obviamente, desde que eu vi o Victreebel com refluxo... Eu, sendo uma pessoa que também tem refluxo, me identifiquei com ele, entendeu? Nossa senhora, cara, o design desse Malamar também me deixou todo bugado. Mas enfim, vocês do YouTube, obrigado pela companhia, gente. Até a próxima, eu fui, tchau, tchau.